Olá, boa tarde. Vamos ver se agora as conexões aqui a gente consegue fazer funcionar aqui a live. Boa tarde. Vamos ver se agora vai. Vamos esperar um pouquinho a Alessandra para entrar. Essa live estou fazendo em apoio ao Agosto Lilás, né? A segunda live, embora eu tenha um projeto lá no Instagram de Mulheres que Inspiram. Essa é uma live diferenciada, por isso que eu estou fazendo pelo Facebook e com um pouquinho aqui de dificuldade para conectar a internet hoje. É um dia meio frio, com bastante vento. Vamos ver se a Alessandra vai conseguir entrar. Tem que compartilhar, né? Então... eu acho que agora vai dar certo. É isso. Elaine? Eu acho que agora a gente vai conseguir. Você me vê e ouve bem? Sim, estou te vendo e estou te ouvindo. E parou aqui o ruído também que estava aqui. Eu não sei se tem a ver o clima hoje, aqui está muito vento, sabe? Diminuiu também, estava bem ruído, bastante ruído. Vou até mudar aqui, acho que assim fica melhor. Eu estou vendo aqui que as meninas estão até compartilhando já. Mas enfim. Vamos lá, tudo bem com você? Tudo bem, e você? Tudo bem, seja bem-vinda. A gente se conhece bem pouco, né? Muito Sim. obrigada de você aceitar participar dessa live. Eu venho feito um trabalho desde maio com mulheres, né? Por conta de algumas vivências minhas. E eu acho que falar desse tema que você vai trazer é muito importante para a libertação mesmo da mulher. O autoconhecimento íntimo, eu acredito que liberta não só a partir da libertação dos tabus, mas a partir da libertação do coração mesmo, né? A partir do momento que você se conhece intimamente. Seja bem-vinda, você pode se apresentar. O meu nome é Elaine, tá? Eu sou psicopedagoga, sou de Taquaritinga, interior de São Paulo, para quem está assistindo agora ou para quem for chegando depois, que for assistir depois. Sejam bem-vindas à nossa live em apoio ao Gosto Lilás. Pode se apresentar, Alessandra. Bom, muito obrigada aí pelo convite. Boa tarde aí para todo mundo que está assistindo. Eu sou psicóloga de formação, sou psicóloga e sexóloga. Vamos esperar um pouquinho, a Alessandra. Nós temos uma interferência aqui, eu não consegui ouvir. Então, eu sou psicóloga e sexóloga. Tá dando um eco. Eu tô ouvindo. Tá repetindo tudo que eu tô falando. Então, aqui tá tudo bem, aqui não tá tendo mais o eco. Tá certo. Então, tem essa formação em psicologia, tem a pós-graduação em sexologia, também tenho a pós aí em psicologia da saúde ocupacional, e estou agora, recentemente, fazendo uma pós, comecei agora há pouco, sobre terapia cognitivo comportamental, me debruçando mais a esta área de atuação psicológica, porque acredito que nesse momento está fazendo mais sentido aí atuar com essa vertente com as minhas clientes. Então, eu faço atendimento terapêutico, eu dou palestras, eu faço cursos, aí tudo voltado para o âmbito feminino de um modo geral, desde a parte das relações humanas, das relações românticas, das relações sexuais, todas essas áreas em que nós mulheres temos aí papéis sociais. Seria isso.
Sim, muito legal suas formações, esse trabalho que você faz das relações, né? Muitas vezes a gente fala de relações amorosas, mas nem sempre relações amorosas têm a ver com o casal, né? Sim, sim, a gente tem. Eu costumo dizer que relações amorosas são todas aquelas que a gente transmite e recebe amor, né? Então tem a ver com relações entre pais e filhos, entre mãe e filho, tem a ver com como eu relaciono com a minha família, com os meus amigos, de um modo geral. As relações românticas, sim, relações românticas têm a ver lá com o casal, e são essas, né, que a gente acaba aí tendo o maior número de procura para atendimento, que ainda se dá, né, ainda se é um complicador as relações românticas, né? Ainda a gente precisa trabalhar muito a comunicação e aí outras tantas vertentes, Sim, sim. mas relações amorosas a gente tem com todo mundo que a gente convive, né? De um modo geral. Isso mesmo. E até a questão do relacionamento abusivo, né? Às vezes as pessoas entendem que estar num relacionamento abusivo ou numa violência é só quando você está dentro de um casamento ou de uma relação romântica, né? Como você diz. Mas na verdade não, né? Não. A gente vê relacionamentos abusivos e tóxicos na família, né? E a gente não percebe que isso pode ser adoecedor também. Existe relacionamento tóxico entre filhos com pais, entre pais com filhos, né? Entre pessoas que moram na mesma casa, seja o grau que elas tiverem, entre amigos, existem relacionamentos tóxicos, né? E eu sempre digo do distanciamento saudável, né? A gente pode amar, a gente pode respeitar as pessoas, né? E principalmente quando falam de pais, que tem toda uma cultura, inclusive religiosa, do amar, honrar e respeitar. E sim, dá para fazer isso, mas é importante a gente manter um distanciamento saudável se essa pessoa, né, nos faz mal, nos traz essa relação tóxica para a nossa própria saúde mental. Então, a gente não precisa deixar de amar, de honrar, de respeitar, mas a gente também precisa manter um distanciamento saudável para a gente manter a nossa saúde mental em dia. E é importante a gente fazer isso, se perceber que tem uma relação tóxica familiar. Sim. Você sabe que tem aquele filme Beleza Oculta? Você já assistiu ele? Acho que sim, há muito tempo atrás, sim. Ele mostra bem uma relação assim, depois de um luto que a família passa e da necessidade do afastamento do casal para que as coisas pudessem se organizar dentro do coração e da mente de cada um, para que pudesse ou não continuar o relacionamento. É um exemplo muito bonito daquele filme. Eu gosto Sim, sempre de indicar para as meninas, às vezes, quando elas estão aí com medo de se afastar, né? Mas há necessidade mesmo desse afastamento para poder organizar as coisas. Às vezes a gente fica insistindo em caber numa caixa e fica cortando perna, braço, sim, todas as partes do corpo, né? Sendo que às vezes um afastamento, um tempo pode ajudar bastante. exatamente. É encontrar-se em si mesma, né? Principalmente quando eu termino um relacionamento romântico abusivo. A mulher passou a vida inteira ali sendo duas pessoas, de alguma forma, né? A dividir os gostos, a dividir a vida. Então, quando você se vê só, é um luto mesmo desse término de ser esposa ou de ser mulher de alguém. Então, ressignificar de novo esse papel que perdeu, ficou vazio, perdeu ali, né, o espaço e viver este luto. Ah, mas a gente pode voltar, né? Bom, dependendo do nível de relacionamento abusivo, já cabe aqui dizer, né, nem a pauta, mas já cabe a dizer que não tem este retorno. Este retorno pode voltar todo o relacionamento abusivo novamente, mas dependendo do relacionamento, se é uma coisa disfuncional e ali as duas pessoas foram procurar terapia, foram procurar se conhecer, pode até ter um retorno, mas é necessário este momento só para se encontrar, para descobrir quem você é, porque você passou tanto tempo sendo duas pessoas que você não sabe mais ser uma, né? Ser ímpar. E a gente precisa, eu sempre gosto muito dessa frase, eu falo sempre ela, para a gente ser um bom par, a gente precisa primeiro ser um bom ímpar.
Sim, e isso é muito importante mesmo, porque é nesse momento que a gente vai ficar sozinha, é que a gente vai começar a entender o que é o autoconhecimento. Porque a mulher, quando ela está dentro de uma relação abusiva, ela perde a pele, né? Que a gente pode falar assim, como mulheres que correm com os lobos diz, né? A gente perde a pele. E aí esse reencontro com a nossa pele de novo, ela leva um tempo. E o autoconhecimento é muito importante. E se ele não ocorre, a gente tem muita chance de voltar a repetir o padrão e entrar novamente em relações abusivas. Como a gente vê muitas Exatamente. vezes, e eu costumo dizer que você solta de uma algema e se prende a outra. É isso mesmo. Ontem até fiz uma live sobre isso no Instagram, falando sobre dedo podre, né? Que as pessoas costumam dizer: ah, eu tenho dedo podre, ou fulana tem dedo podre para relacionamento, que é exatamente isso, é a gente repetir padrões por não estar totalmente curada, né, de um relacionamento e não buscar esse autoconhecimento, de não buscar de alguma forma a terapia, de não buscar ajuda e achar que foi um fato isolado, eu não vou passar por isso. E procura exatamente a mesma pessoa, uma pessoa com os mesmos padrões de comportamento daquele que a tenha machucado, e aí fica, né, esse famoso dedo podre. Não é um dedo podre, é uma escolha que a gente faz, mesmo inconsciente, de repetir padrões por falta de autoconhecimento. Então, a importância de ir buscar esse autoconhecimento para não ter essa repetição de padrões, né? E, Alessandra, isso pode ser às vezes um medo, essa questão de você preencher o espaço do outro com o outro. Pode ser um medo de não se encontrar consigo mesmo? Pode. As pessoas têm dificuldade, às vezes, de estar só. Né? Geralmente isso vai muito da dependência emocional, tanto aí de carência que as pessoas têm, mas muitas pessoas têm medo de ir se encontrar e tem medo, de repente, do que vai encontrar, porque às vezes o que a gente encontra não é bem o que a gente gostaria de encontrar na gente mesmo, né? Então as pessoas vão emendando relações, tem muitas pessoas que fazem isso, emenda relações em outra relação por medo de estar só. É aquela frase assim, né? Estou, mesmo que mal acompanhada, eu nunca fico sozinha, porque a minha companhia às vezes não me é agradável, não me basta. Então vai emendando um relacionamento no outro. E é medo, e é insegurança, e é dependência emocional, e é vários fatores aí, né, que faz as pessoas repetir esses padrões. Então, se tem alguém, né, que está nesse movimento, é bom parar e pensar, né, o que eu estou fazendo? Que movimento é esse que eu não consigo olhar para mim e ficar comigo mesma? Não consigo estar só, né? A gente fala muito da solitude, que é diferente de solidão. Então, olhar esse movimento que está se fazendo e refletir sobre as ações que estão tomando. E até uma repetição de crença também da sociedade, né? Por exemplo, assim, eu mesmo tive um exemplo esses dias, né? Eu me separei faz um ano e pouquinho, e esses dias o meu pai me disse assim: Ah, eu achava bom você encontrar um namorado para cuidar de você, Para cuidar de né? E você. eu brinquei com ele, mas eu tô precisando de alguém para cuidar de mim, né? É verdade. A sociedade cobra muito da mulher, né? Essa coisa de alguém para cuidar da gente, de alguém para. Porque a gente tem essa ideia que a gente não se cuida sozinha, né? Os contos de fada vinham trazendo muito isso, né? A Isso mesmo. princesa que espera o príncipe encantado, né? Para salvá-la e dar a felicidade que ela não teve, né? Então, a gente vai aprendendo desde muito pequena que alguém vai vir nos salvar, que a gente não tem condição de fazer isso sozinha. Mas a minha área assim, é educação, né? Então isso fica uma dica também para as mamães aí que vão assistir, porque a gente acaba colocando mesmo isso nas nossas filhas, né?
que elas precisam de alguém para cuidar delas, né? E que a vida delas é viver à espera do príncipe encantado. E até muitas vezes, dentro da relação abusiva, eu, quando eu tô assim atendendo as meninas, elas me falam assim: ai, mas será que vai aparecer alguém, né? E eu digo, alguém já apareceu, tá aí, é você. Sim, eu uso uma frase que é muito legal, e tem muito isso. Eu acho que é importante as mães desmistificarem. Eu acho que tem novos papéis dos personagens infantis aparecendo, justamente, né, por esse movimento que a gente viu que não era saudável. Se você for pegar, né, alguns contos infantis, eu estou fazendo até algumas associações de contos infantis para colocar nos stories. Quanto que aquilo era nocivo, a gente não tinha noção. Né? Se eu falar da Bela e a Fera, que se apaixonou pelo sequestrador, síndrome de Estocolmo, e a gente romantizava isso, né? Então, agora estão Sim, aparecendo até outros personagens, né, dos contos infantis, mulheres mais empoderadas, donas de si. Então, é muito importante as mães ficarem alerta, né, com o que a gente vai ensinar para as nossas filhas, né, se eu preciso realmente de homem para me salvar. Eu costumo escrever em alguns textos meus que a gente tem, no nosso conto de fadas, a gente tem a capacidade e a habilidade de se salvar sozinha, né, que a gente não precisa de nenhum homem para isso. sim. Eu mesmo, eu falo, às vezes eu paro, eu penso, eu falo assim, peraí que eu não tô mais no conto de fadas, né? Eu já acordei, né? Agora eu sei o caminho. Mas a partir do momento que você vive uma vez, você tem que se cuidar realmente, porque você acaba a sua personalidade, né? Quando a gente faz o autoconhecimento, a gente entende, assume a autorresponsabilidade, começa a entender os porquês da gente viver algumas relações abusivas. E muitas vezes as famílias são narcisistas, né? Que a gente pode falar. Então a gente vive na infância numa família narcisista, e quando você encontra um companheiro que também tem as mesmas características, você acredita que aquilo tá dentro do normal, né? Exatamente. Eu falei exatamente sobre isso agora há pouco, né, em um atendimento, inclusive, de que a gente vai muito repetir os padrões da forma que a gente entende o que é amor, da forma que a gente aprendeu o que é amor lá na nossa infância. Então, eu via lá meus pais ou os meus cuidadores se xingando, agressões físicas, agressões verbais. E aí, eu, enquanto criança, eu não tenho a capacidade mental de entender que aquilo não é um padrão bom. Posso até entender que minha mãe ali está chorando, minha mãe ali está sofrendo, mas para mim aquilo é uma forma de relacionamento. É isso que eu vou ter que ter na minha vida. E aí, inconscientemente, eu vou buscar esse padrão de relacionamento, porque foi a forma que eu aprendi o que é amor. Amor é isso, é discutir, é xingar, é bater, é agredir. E aí eu vou buscar, de repente, né, no relacionamento romântico, exatamente aquilo que eu aprendi na infância. Então, às vezes, a gente precisa ressignificar mesmo, voltar lá no passado e ressignificar o que eu aprendi por amor, para poder, então, buscar aí um parceiro que não repita comigo, né, inconscientemente, aquilo que eu vivenciei como relacionamento romântico na minha infância. Acho que travou. Elaine? Falhou aí? Eita. Caiu. Eu te ouço, mas não te vejo. Tá, aqui também parou. Bom, então, enquanto volta a minha imagem. Ah, voltou. 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 Vamos falar então nessa questão do nosso tema, né? Que o autoconhecimento íntimo para libertação, né? Como que você colocaria essa questão? É muito importante, né, Elaine, até a gente voltar um pouquinho aí para a nossa história, novamente lá para as nossas bases familiares, que é ali onde nossa vida começa, ali quando a gente aprende tudo que é bom e que é ruim, né? A gente não tem o que é bom e que é ruim por acaso, os nossos gostos foram ensinados, né? Então, assim, eu gosto de frango. Algum momento aqui alguém me disse que frango é gostoso, né? Então, tudo que a gente entende por gostar hoje foi ensinado.
E uma das Sim. coisas que não nos ensina enquanto mulher, principalmente, enquanto menina, a conhecer o nosso corpo, né? Então, desde muito pequena, é visto como sujo, como feio, como errado, algumas coisas, e de conhecer, de tocar mesmo o nosso corpo, né? Digamos, no toque. Então, se alguma de nós teve este processo, vinha alguém e falava, olha, não pode, olha, é feio, é pecado, é sujo, menina não pode fazer essas coisas, né? Então a gente aprendeu que tocar no nosso corpo, nas nossas partes íntimas principalmente, era errado. Então a gente cresceu, agora falando das meninas agora de 20 anos para menos, eu acho que tem aí um movimento mais libertador. Talvez não tenha passado por isso. Mas de pessoas acima de 30 anos que nem eu, certamente ouviu essas coisas na vida quando criança e adolescente. Alessandra, eu vejo assim, eu recebo muitas questões de adolescentes também, meninas em torno de 16 e 18 anos, que infelizmente, por conta da nossa sociedade, e a gente tem a impressão que nós estamos vivendo um retrocesso, né? Em que assim elas ainda reproduzem esse mesmo padrão, né? Lógico que algumas já tentando, já com essa idade, se soltar disso, mas outras com muito sofrimento. Muitas vezes até assim, eu também tenho um público LGBT e que acaba escolhendo, faz a opção e se assume dentro da sociedade, mas ainda vive as dores do padrão. É importante você dizer esse recorte, eu acho que é extremamente importante desse retrocesso, para além de qualquer coisa política, que não é o nosso foco falar aqui, eu também acho que a gente está vivendo um retrocesso, principalmente na educação sexual. O que a gente já não tinha, a gente empobreceu mais ainda. Então, hoje você não fala sobre educação sexual de forma alguma. Então, sim, existem meninas que não sabem coisas básicas do próprio corpo. Eu não estou falando nem do ato sexual com outra pessoa, não. Estou falando que não sabe coisas básicas do próprio corpo, de como Sim. funciona o seu próprio corpo. São coisas, assim, muito básicas. Meninas e meninos, não só meninas. Meninas e meninos não sabem. Então, a gente, sim, teve um retrocesso. Acho que cabe a gente levantar essa questão, porque a educação sexual é importante, inclusive, para a gente evitar o que a gente está vendo muito aí, que é Isso, abusos infantis, né? exatamente. Abuso sexual, violência sexual, né? É, Eu saber falar para minha filha e para o meu filho que, olha, a sua parte íntima ninguém toca. A sua parte íntima não pode se brincar, não pode se mostrar para qualquer pessoa, não pode ficar pegando na frente de outras pessoas. Porque se eu brinco com essas coisas, se eu banalizo, a outra pessoa que vir, porque geralmente o que o abusador fala é brincadeira. Ah, vamos brincar. O abusador não chega falando que ele quer ter uma relação sexual com o menino ou com a menina. Ele fala, é uma não. brincadeira aqui que o tio, que o primo, que o padrasto, que o pai vai fazer com você. E aí, quando eu normatizo esse tipo de coisa, o que eu não digo para o meu filho, para minha filha, que isso não pode, que o corpo dele, e principalmente as partes íntimas, é uma coisa muito íntima dele, que não pode ser tocado por ninguém, eu não ensino isso para o meu filho, ele nunca vai saber. Né? Então, educação sexual é pauta para o que a gente está vendo muito hoje em dia, para diminuir abusos infantis. Então, com isso tudo, a gente aprendeu, né, enquanto meninas, principalmente, eu falo mais meninas, porque o toque ao corpo para o menino, né, ainda é mais aceitável. Né? Então, a gente ainda normaliza que menino, a partir dos 15, 16 anos, todo pai, toda mãe sabe, já sabe que faz ali em algum cômodo da casa, escondido, né, no banheiro, mas sabe que o menino se toca com o próprio corpo, começa a se estimular sozinho. Mas a menina não quer aceito isso. Então veja o problema que a gente tem hoje na nossa sociedade. Hoje não, né? A gente sempre teve. A gente cresce sem saber aonde o nosso corpo gosta de receber prazer. A gente não sabe isso, porque a gente não se toca, não é permitido. Né? Então a gente tem a concepção de que é feio, de que é pecado, de que é sujo.
E aí, diante disso, a gente vai crescer, né? E naquela ideia de casamento, né? Vamos voltar para aquela ideia lá do homem perfeito, do príncipe encantado. A primeira pessoa que vai tocar no corpo de uma mulher é um homem. E aí, se esse homem também não aprendeu sobre o corpo feminino, óbvio que não, porque ele estava lá focado no dele, ninguém ensinou para ele o que é um corpo feminino, esse homem também não vai saber fazer isso. E a gente tem esse número alto de mulheres insatisfeitas sexualmente, que hoje 70% das mulheres não sabem o que é ter prazer sexual, não sabem o que é um orgasmo. 70% das mulheres. E isso vai ferir diretamente com a autoestima dessa mulher. Né? Embora, às vezes, a pessoa pode falar assim, eu mesmo já ouvi, mas eu não preciso disso. Né? Mas quando a gente vai ver desde a neurociência, a sexualidade, ela é como alimento, tanto para o homem, o ato sexual em si, o prazer, o orgasmo, tanto para o homem quanto para a mulher. Sim, o orgasmo em si, digamos, o orgasmo em si, ele libera hormônios que são hormônios que nos fazem bem, endorfina, serotonina, hormônios do prazer, né? Há estudos que provam que mulheres que têm orgasmos mais frequentes diminuem as cólicas menstruais na época da menstruação. Então, o orgasmo ele faz essa diminuição de cólicas menstruais. Então, é uma questão de saúde. E, como você disse, está totalmente alinhada à autoestima. Porque quando a mulher tem uma vida sexual ativa, ela se sente mais bonita, ela se sente mais feliz, ela se sente desejada, ela se sente mais amada. Então, é totalmente ligada à autoestima, até porque muitas mulheres, é bom dizer isso, quando não tem uma vida sexual prazerosa, se culpa por não ter, como se fosse um problema, uma disfunção dela, e não só uma coisa do casal, né? Não culpa, não responsabiliza, melhor dizendo, os dois. Não, responsabiliza ela como uma pessoa disfuncional. Então, muitas pessoas me procuram achando que são disfuncional, que têm alguma doença, quando na verdade só não conhecem o próprio corpo, só não sabe como se dar prazer e como dizer ao outro isso. Sim, e eu vejo também, Alessandra, que muitas vezes nós mulheres, nós carregamos tanta culpa da sociedade, do meio e da história e de tudo mais, que muitas vezes a gente começa a colocar paredes e barreiras, né? Justificando essa situação por achar que é minha culpa também. Então eu começo a colocar assim, eu não gosto, eu não me sinto bem, eu prefiro não. É mais fácil também eu dizer que eu não gosto do que, de fato, eu olhar para isso, né? Como uma defesa. Ah, não, tudo bem, eu não gosto disso. É mais fácil eu dizer eu não gosto, porque é uma defesa de falar assim, olha, eu não consigo, eu não sei. Né? Então, eu já atendi pessoas casadas há 27 anos que não sabia se tinha uma vida sexual com orgasmos ou não. Bom, não sei, eu não sei o que é isso. Se eu já tive, eu não sei. Às vezes é mais fácil eu dizer eu não gosto. Né? Eu não me atraio por isso. Mas veja, uma vida sexual saudável é prazerosa para ambos e para a mulher também. Tá? Então, aquela pessoa que fala eu não gosto é porque, infelizmente, não tem uma vida sexual prazerosa, saudável, porque é saudável para ambas as pessoas, para o homem e para a mulher. Fato é que, né, a gente vem nesse movimento de que a gente precisa agradar, essa coisa da culpa, de que a gente precisa agradar o homem até sexualmente. Então a mulher ela não tem uma relação sexual para agradar, ela tem uma relação sexual para ter uma performance para agradar o homem. É muito comum Sim. isso. E olha, é uma coisa muito séria mesmo isso. A mulher tá sempre querendo agradar o outro e esquecendo de si mesma. E uma coisa também muito séria com relação a isso, eu acredito que é olhar para a parte sexual, para a sexologia, como uma pornografia. Então você alia a imagem que você tem a lá os filmes, o pornô e ser humano real
não é aquilo, né? A gente vai ter dificuldades, a gente vai precisar de algumas coisas, não é isso? Exatamente. Inclusive, essa pauta é muito importante que você levantou, Elaine, porque assim, a pornografia. Estudos entendem que já provam que a pornografia ela é tão nociva quanto qualquer outra droga estimulante. Pensa numa droga aí estimulante, qualquer uma, seja alcoólica ou não, ela é tão nociva quanto. Então, quanto mais eu assisto pornografia, mais eu me distancio da realidade do que é uma vida sexual. E aí, quanto mais eu tenho pornografia, mais eu vou precisar dela para, inclusive, me estimular sexualmente, inclusive para ter libido, para ter a vida sexual, a ponto de ter, em dados momentos, quando a pessoa está muito viciada, não conseguir ter uma atividade sexual sem que esteja vendo a pornografia. E o que Sim. acontece? A pornografia não é uma realidade, né? É uma coisa montada para se vender, na qual a mulher é feita muito de um objeto de desejo, ela não é participante daquele ato. Né? Se você for olhar a pornografia como. Você for olhar com estudo a pornografia, se você assistir uma pornografia por estudo, você vai ver que a mulher ela não é ativa naquilo, ela é uma coisa conduzida por um homem. O homem faz isso, faz aquilo outro, e a mulher vai fazer. Ela não tem uma participação de protagonista naquilo, ela é uma parte do objeto de desejo daquele homem. E é irreal, porque não é aquilo, porque não é aquela forma que se faz, tem uma vida sexual saudável, e a gente muitas vezes vai para a vida sexual, por quê? Porque os pais não ensinaram, porque o poder público não ensinou, então eu vou aprender onde? Na pornografia. E aí eu vou para a minha vida sexual achando que é aquelas performances lá mirabolantes que é uma vida sexual. E que não Exato. tem nada a ver com Não tem aquilo. nada a ver. É E isso aí tem mesmo. essa E coisa às vezes o primeiro distorcida. contato do adolescente, tanto o homem quanto a mulher, com a sexualidade ou com o ato sexual em si, é através da pornografia. Exatamente. E bem com essa imagem distorcida, e não se entende que vida sexual não é aquilo, que não existe aquelas performances todas, que é muito diferente, que na prática sexual em si, no momento sexual em si, tem muito diálogo, tem muita comunicação, não é aquela coisa montada, né? Não é aquela coisa produzida, e aí fica uma vida sexual pobre, uma vida sexual empobrecida. A maioria dos E homens, aí infelizmente, não sabe. mexe de novo com a autoestima, principalmente da mulher. Exatamente, mexe muito, né? Porque não se dá prazer, né? Não tem prazer. E ali, pior, inventa um prazer porque eu preciso dizer para o meu companheiro que eu senti, senão ele vai ficar magoado comigo, né? Então eu não assumo isso, então eu tenho uma vida inteira de insatisfação sexual e realmente fica chato mesmo. Quando eu passo uma vida inteira de insatisfação sexual, realmente a pessoa vai falar, não gosto, não vai gostar mesmo, porque é uma coisa que você faz para agradar o outro, que você não tem prazer naquilo, às vezes aquilo pode até te machucar fisicamente falando, porque não tem um cuidado ali em ser feito, então realmente pode ficar extremamente chato, desconfortante, ruim, porque eu não tenho a liberdade de falar, e é o que eu vejo, outras mulheres falando que é maravilhoso, porque a gente, além de não ser verdadeira às vezes com o parceiro, a gente começa a falar com as amigas também com inverdades, né? Ah, minha vida sexual é maravilhosa. Ai, por que isso? Ai, por que aquilo? E aí eu fico assim, gente, eu acho que eu sou problemática, porque eu não vejo isso Sim. acontecendo E comigo. aí, como infelizmente entre as mulheres a sororidade ela é muito baixa, né? É muito Demais. mais uma competitividade do que uma sororidade. E aí Exatamente. você vai se fechando mais ainda. E quando você tem essa abertura para falar, em grupos terapêuticos, quando você começa a falar que a pessoa fala assim, não, minha vida sexual é horrível. Aí a outra fala também, outra fala também. Aí começa todo mundo a falar, né, que na verdade não tem essa vida sexual maravilhosa, essa performance maravilhosa, e é libertador. Porque as pessoas, infelizmente, ainda acreditam, Elaine, que a fonte de prazer sexual da mulher é pela mesma fonte de prazer sexual do homem. E não é. Né? A gente entende que a mulher tem outras formas de ter prazer sexual para além da penetração, que é a forma do homem. E a gente não sabe, ou às vezes acha que tem problema com isso. Aí pessoas falam assim, mas olha, eu não consigo ter prazer sexual, não consigo ter orgasmo assim, eu só consigo assim. Tá, e por que isso é um problema para você? O importante é ter.
Por que isso é um problema? Não, é porque o meu marido... E a gente precisa desmistificar, educar sexualmente esse casal para eles entenderem que está tudo bem, né? Que cada um tem a sua forma. O importante é ter uma vida sexual saudável. E também, Alessandra, a mulher, ela é muito envolta às emoções, né? O cérebro da mulher, ela precisa muito mais de emoção, ela age com muito mais sentimento, né? A gente foi condicionada a isso, né, Elaine? Então, enquanto os homens foram condicionados a não sentir, né? Então, volta de novo lá as nossas bases, porque a gente, quando menino, né, que de irmão ouvia, olha, menino não chora, olha, menino se apanhar na rua, quando tiver aqui, apanha 2 vezes. Então, os meninos cresceram é, sem poder sentir, sem poder dar atenção para os sentimentos. Quanto que nós mulheres não, né? Era o tempo inteiro cuidando do pai, cuidando do irmão, cuidando da casa junto com a mãe. Então a gente é extremamente sensível. Quando a gente vai para as nossas relações, a gente tende a ser muito mais sensível. Então, muitas mulheres só conseguem ter uma vida sexual prazerosa se tiver tudo bem, ou se ela amar aquela pessoa, ou se tiver tudo bem entre eles dois, falando emocionalmente, né? O homem consegue, maioria, né? Não vamos generalizar, mas a maioria dos homens consegue ter uma atividade sexual, mesmo chateado com a mulher, mesmo meio brigado. A mulher não. Se ela tiver brigada com o namorado, com o marido, com o ficante, ela provavelmente vai ficar uma semana, né, para poder ressignificar aquela chateação, para poder ter uma vida sexual. Então a gente foi condicionada a sentir muito e o homem foi condicionado a não sentir nada, né? E a gente precisa dar certo, a gente tem que se encontrar com esse homem na vida e dar certo. Sim, é isso mesmo. E a gente vai se distanciando, tudo isso vai fazendo a gente se distanciar da gente mesmo, né? E dessa questão do autoconhecimento, porque a gente vai se fechando. Exatamente. A gente vai colocando como verdade, eu acho que isso é importante até para a gente deixar como né, alguns fechamentos para quem está ouvindo. É importante a gente ir desfazendo algumas coisas que a gente tem como verdade, né, que a gente sempre levou como verdade. Mas é verdade que a mulher não pode entender, descobrir seu próprio corpo, tocar no seu corpo, nas suas partes íntimas. Por que é verdade? Quem te disse isso? Por que não pode? Por que é feio? Por que é pecado? Por que é sujo? Então, acho que um dos maiores dicas mesmo que eu queria deixar aqui, ou aconselhamento, ou enfim, como vocês queiram levar, conheça o seu corpo. Não tenha vergonha, não tenha nojo, não tenha medo de conhecer o seu corpo. Você é a pessoa mais indicada, para além de se você tem um relacionamento aí, mas você é a pessoa mais indicada para saber do seu corpo e para saber como ele funciona e para saber onde você gosta de ser tocada, onde você gosta de ter prazer, para conhecer seu corpo de um modo geral, para conhecer seu ciclo menstrual, para conhecer por que dói, por que deixa de doer, em que época que eu vou estar mais feliz, que época que eu vou estar irritada. Isso é muito importante para a gente ouvir. Sim, Alessandra, e até para prevenção de doenças, né? A gente vê aí o câncer de mama, que é uma doença que você diagnosticando cedo, você consegue aí grandes vitórias e a gente assim, um aumento cada vez mais, porque a mulher, mesmo com toda a informação, com toda a internet, tudo, ela não se toca. Exatamente. Tem muito isso mesmo. A mulher, às vezes, quando vai para o hospital, ela já está num nível, às vezes, de médio para avançado por falta do toque no corpo, de olhar na frente do espelho, de se tocar. Às vezes, essa imagem que a mulher você ficar nua na frente do espelho e se tocar, às vezes é uma dificuldade tão grande para algumas mulheres, né, de olhar a imagem que ela vê no espelho, ela mesma. Então, isso é muito importante. Salva mesmo vidas, se a gente começar a ter esse cuidado com a gente, a olhar para a gente como um ser inteira, como um ser único, como um ser importante. Se a gente não fizer isso por a gente, não vai ter quem faça. Por mais que eu seja amada, né? Vamos supor aí num relacionamento romântico maravilhoso que eu tenho, que dá tudo certo. Por mais que eu seja amada por outra pessoa, ninguém vai cuidar melhor da gente do que a gente mesma.
Não tem essa pessoa, porque isso aqui é o nosso templo, isso aqui fisicamente, isso aqui emocionalmente. Se não tiver quem cuide, se não tiver gente para cuidar, se não tiver gente para se olhar, a gente é um ser biopsicossocial. A gente precisa olhar para essas 3 vertentes e cuidar, porque não vai ter alguém melhor para fazer isso do que a gente mesmo. Sim, e a gente vê agora esse movimento do sagrado feminino, né, aumentando bastante. E aí você olhando para a sexualidade dessa forma sagrada, é isso, né? É você se autoconhecer e autocuidar. Uhum, exatamente. Conhecer o seu próprio corpo, cuidar do seu próprio corpo, tocar o seu próprio corpo, é um ato de amor por você mesmo, né? É se dar prazer, inclusive, né? E desmistificar isso que é feio, que é sujo, que é pecado. Não tem nada de errado em você dar prazer ao seu próprio corpo, em você conhecer o seu corpo. Então, é uma demonstração de amor por você mesmo, né? É uma demonstração de carinho, é uma demonstração de que, olha, eu me preocupo, eu me cuido, eu me amo. E quando você tiver essa noção, quando a mulher começar a se olhar assim, ela vai ter a real sensação de que ninguém que chegar até ela vai poder dar menos que aquilo. Porque você se ama Exato. tanto. Nossa, essa colocação sua é perfeita. A partir do momento que a mulher se conhece, ela consegue entender o que ela precisa para ela, né? E ela acaba aí que vem a libertação, porque você acaba podendo e tendo como escolher o que você quer para sua vida. Exatamente. Eu só posso escolher, inclusive, quando eu sei que eu mereço mais. Né? Então, assim, não, peraí. Exato. Eu não mereço isso aí, não. Porque eu sei que eu mereço mais, eu sei que eu posso mais, eu sei que eu me amo a ponto de estar só comigo mesmo. Se é isso que você tem, é aquela frase, né? Se é isso que você tem para me oferecer, muito obrigada, mas eu não quero. Então, só a partir deste momento que eu me conheço na minha plenitude física, emocional, social, que eu vou poder olhar para uma pessoa e falar: olha, se é isso que você tem para me oferecer, obrigada, mas eu estou bem. Enquanto isso, eu não vou, né, conseguir ter esta fala. Então, esse autoconhecimento é justamente para a gente não voltar às mesmas de uma relação ruim ou de uma relação mais ou menos com medo de ficar sozinha. E aí vale para tudo, né, Alessandra? Porque você vai olhar para o que aquela relação vai te trazer em tudo, não só em alguns aspectos que a sociedade coloca, né? Mas você vai buscar aquele encontro mesmo com aquela pessoa que vai te agregar algo diferenciado na sua vida, né? Exatamente. Assim, em todas as áreas, né, em todos os nossos papéis sociais, é uma pessoa que eu não costumo dizer que não nos complete, não, porque a gente precisa ser um ser Não, completo para ir buscar também o não gosto de usar essa palavra completo. eu preciso estar completa, primeiramente, eu preciso estar completa para ir ao encontro de alguém, mas alguém que nos enalteça, alguém que potencialize aquilo que já nos é bom. Então, que essa pessoa venha para agregar. Então, você olha para essa pessoa e ela não potencializa, ela não enaltece as coisas que eu tenho de bom, mas ela, ao contrário, ela diminui, ela põe em pauta, põe em xeque. Eu olho para essa pessoa e falo: por que eu estou fazendo com ela? Então, é muito mais no sentido de, assim, eu acho que tem uma frase que eu digo muito que eu acho que é perfeita para esse momento. Eu deveria olhar para uma pessoa, e sim, é muito gostoso estar em companhia de uma pessoa e ter uma troca de afeto, uma troca de companheirismo, mas eu quero uma pessoa, mas eu não preciso de uma pessoa. Querer Exato. é diferente de precisar. Quando eu olhar para a pessoa e falar: eu quero ela, mas definitivamente eu não preciso, eu cheguei no meu nível de autoconhecimento e de autolibertação, em que eu consigo escolher sem dependência e sem carência emocional. Isso mesmo, é assim mesmo que a gente se liberta, né? Eu quero, mas eu não preciso. E quando eu falo assim, eu também não carrego nem a culpa se caso aquela pessoa não chegar, e eu também não carrego o peso, né, de ter que estar com alguém. Exatamente. É libertador entender a diferença entre querer e precisar. Quando eu entendo isso, eu consigo estar só. Se alguém vier, vem para agregar. Se não vier,
eu Estou bem, como estou bem do estou, jeito que eu estou. Exatamente. não é? E as meninas colocaram aqui que a questão da mulher levar os problemas para a cama, né? A questão da emoção. E eu acho que nesse tema do Agosto Lilás é importante a gente ressaltar desse carinho e desse afeto que precisa existir entre os casais, né? Independente de qual aí é a escolha aí, né? Sim. A mulher geralmente, né, não vamos generalizar, mas a mulher leva assim os problemas da vida do casal para a parte sexual. E uma dica que eu sempre dou para terapia de casal, quando eu faço para as mulheres, é que assim, converse sobre os seus problemas fora daquele ambiente. Converse fora dessa atividade, desse momento, né, ali a dois. Tente resolver essas questões fora ali daquele local, que aquele local seja um local mesmo de amor, de encontro, de conexão. Então, tem as DRs, como a gente costuma dizer, em outro ambiente. Isso faz muito sentido. Que aquele ambiente lá, o quarto, né, do casal, aquele local, que seja um local mesmo de energias positivas. Então, tudo que tiver fora dali de ruim, vamos conversar em outro lugar. Isso faz muito sentido. Quando eu chegar ali, eu tenho que chegar ali já bem comigo mesma, bem com meu parceiro, para ter uma conexão para além da conexão sexual, para estar ali juntinho, dormir abraçadinho, para estar ali no clima, porque a gente começa a levar tudo para a cama, no sentido de briga, de discussão, que aquele ambiente ali, você já olha para aquilo e já associa a um ambiente ruim. Então, começar a levar as DRs para outro cômodo da casa. Você sabe, Alessandra, que eu estou fazendo especialização em neuropsicologia da aprendizagem, né? E hoje, inclusive, eu estou dando uma fugidinha da aula para poder estar aqui. E o tema de hoje, né, está sendo a diferença entre o homem e a mulher. E também uma coisa interessante, nesse momento do afeto e que vai acontecer as relações sexuais, o cérebro está liberando algumas químicas muito importantes para reforçar os laços afetivos. Então, quando a mulher escolhe esse momento para falar de problema, ela acaba perdendo a oportunidade de fortalecer o seu laço com o seu parceiro ou sua parceira. Né? Então, até Exatamente. a neurociência ela explica que esse não é o momento adequado para as famosas DRs, né? Exatamente. A gente costuma dizer para ir para outro local, né? Não deixar de falar, porque o que está incomodando precisa ser dito. Né? Tem a forma de dizer, eu costumo dizer que tudo pode ser dito, depende da forma que a gente diz. Então a gente tem que dizer o que está nos incomodando de uma forma assertiva, de uma forma que eu também não machuque o outro, mas que seja em outro ambiente, que aquele ambiente do casal, do quarto do casal, seja um ambiente de encontro, de conexão, para além do encontro sexual, seja um ambiente de conexão entre o casal, de parceria, não de discussão, porque aí faz essa conexão mental mesmo de ser um ambiente ruim. E aí a mulher vai se afastando mais ainda, né? Dessa intimidade. Né? Então, daí a importância de você saber o horário mesmo de conversar sobre os problemas. Exatamente. É muito importante, isso parece uma coisa boba, mas comecem a fazer isso, trazer o ambiente das discussões, né, de casal para um outro lugar que não seja o quarto do casal. Sim, é isso mesmo. Ô, Alessandra, você me disse que montou um curso pela internet? Isso, essa semana agora vai sair o curso sobre relacionamentos abusivos e dependência emocional. Então, quem tiver interesse, lá no link da minha bio no Instagram, @psicóloga e sexóloga, tem esse curso, vai começar segunda-feira, mas as inscrições ainda estão abertas. Uma semana, é gratuito, é importante dizer para as meninas que não tem custo essa primeira semana especial. E a gente vai falar um pouquinho sobre as diferenças, né, de um relacionamento tóxico, de um relacionamento abusivo, os sinais de manipulação, o que é uma pessoa narcisista, os predadores sociais, e também o que é um relacionamento saudável, né? Porque a gente fala do tóxico, fala do abusivo, mas o que é saudável? O que a gente identifica como saudável? Então, é um curso que assim, foi feito com muito carinho. Então, as meninas que tiverem interesse, que estiverem passando por um relacionamento nesse nível,
ou acha que está passando, ou não sabe identificar, ou quer se prevenir, é só ir lá no link da minha bio no Instagram ou no Arrasta para Cima também e se inscrever. Vai direto para um grupo no WhatsApp comigo para a gente também papear por lá. Toda noite a gente bate um papo terapêutico por lá também. Muito legal. Eu tenho um grupo também no WhatsApp que tem esse intuito de ajuda mútua, né? E eu também organizei um grupo, mas não é um curso, é um grupo de mentoria durante 2 meses, né? Para que eu falo que é para a gente reconstruir o coração e é na linha da constelação sistêmica. Muito bacana, muito importante. Essas redes de apoio, né? Costumo dizer que as mulheres têm, né? Isso é uma rede de apoio muito importante, né? Às vezes a pessoa. Então, o que é rede de apoio? Rede de apoio é isso. É uma pessoa como a Elaine, uma pessoa como eu e como tantas outras mulheres por aí, que dá essas pequenas doses diárias de autoconhecimento, de reflexão, para que vocês comecem aí a se ver como mulheres inteiras e plenas. Então, aproveitem essas oportunidades que tem a agregar muito. Muitas pessoas têm esse movimento, muitas mulheres, né? Eu vejo nas redes sociais, e eu vejo só como só tem a agregar na saúde emocional das mulheres. E eu acho que é uma questão de mudança de pensamento mesmo, né? Tudo que nós falamos aqui, eu acho que o objetivo é esse, levar o conhecimento para que o pensamento mude, né? E a partir do momento que você muda o pensamento, você vai mudar o seu comportamento diante das situações, né? Então eu falo que o objetivo nosso é ajudar essa mulher a olhar para si mesma, olhar para as suas relações, né? E poder aí ter uma saúde emocional como centro aí das suas atitudes. Exatamente, esse é o objetivo, de que a gente consiga, eu não falo nem empoderar, porque essa palavra está muito já até batida, e empoderar dá a sensação de que a mulher não tem o poder. E eu já acredito que a gente já tenha, né, esse poder há muito tempo, a gente só não viu ainda. Então, acho que o nosso trabalho é levantar o espelho para essas mulheres que já têm esse poder dentro delas e não descobriram ainda. Sim. Alessandra, eu gostaria de te agradecer, né? Gostei muito do nosso bate-papo. Gostaria de agradecer as meninas também que participaram aqui com a gente e as que vão procurar a live também. Eu tô aí todas as terças e quintas com lives fixas, né? Já faz desde maio que eu tô com esse projeto Mulheres que Inspiram. Essa semana, no sábado, ainda tem uma live especial em apoio ao Augusto Lilás, que é com a psicóloga aqui conterrânea minha, Ana Lúcia, para falar de dependência emocional. E assim, é uma alegria muito grande poder contar com a sua parceria, tá bom? E as meninas também, eu tenho certeza que a gente vai ajudar muita gente e falar sobre essa questão da intimidade da mulher é algo difícil, né, de se falar. E a maneira que você conduziu foi muito interessante e sem deixar ninguém com vergonha ou sem aprofundar em momentos que talvez não é o que elas querem agora, né? Sim. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição aí. E sim, vamos, né, cada vez mais levar esse tema que é extremamente cheio de tabus e complexas ainda, né? Então é um passinho de cada vez. A gente precisa aí começar de alguma forma a falar. E aí, quanto mais a gente vai, né, falando, vai ficando mais fácil, o termo vai se adaptando no ouvido de quem está escutando, e a gente vai conseguindo aí caminhar em direção a conhecimentos maiores. Então, eu que agradeço poder participar e poder falar aí para o seu público, e eu estou à disposição para quem precisar conversar, para quem quiser mandar uma mensagem com alguma dúvida, fica à disposição aí o meu Instagram e o meu Facebook. E acho que essa live ela vai ajudar tanto as mulheres para o seu autoconhecimento, como também para a sua reflexão como mãe, né? Quando você tem uma filha mulher, para estar olhando aí para várias questões para que ela possa ter uma vida sexual saudável. Muito obrigada, viu, Alessandra? Muito prazer. Muito obrigada a todas as meninas que estão com a gente, quem vai assistir. E nós estamos aí com o nosso trabalho, ajudando mulheres a reconstruir os seus corações. Tá? Um beijo. Tchau, tchau.
Tchau. Tchau, tchau, tchau.